Quando o assunto é fundos imobiliários, o que chama a atenção dos investidores é o recebimento de aluguéis direto na conta todos os meses líquidos de imposto de renda. Mas a dúvida que sempre fica é quanto estão rendendo esses fundos imobiliários. Por isso nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês quanto que rendem R$ 10.000 aplicado em fundos imobiliários e quanto que você vai receber todos os meses. E como vocês sabem que o nosso objetivo aqui no canal é ajudar vocês a ganhar mais, gastar bem e investir melhor, agora nesse vídeo nós vamos aprender a investir melhor para que vocês aprendam a ganhar renda passiva todos os meses na conta de vocês através dos fundos imobiliários. E claro, nós pedimos aqui que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações, assim sempre vocês vão receber nossos novos conteúdos e bora lá para o nosso vídeo. Primeiro ponto para entender a importância dos fundos imobiliários, nós temos que entender que existem dois tipos de renda, a renda ativa e a renda passiva. Dando o exemplo da renda ativa que todo mundo vai entender facilmente. Seria as horas que você vende por dinheiro, seria o trabalho de muitas pessoas. É normal numa empresa você chegar, bater o seu cartão ponto, então você marca que entrou e na hora da saída você bate a sua saída no cartão ponto, né? Você coloca lá digital, passa o cartão, enfim, como tem vários métodos. Mas qual que é o objetivo disso? Contabilizar a quantidade de horas que você trabalhou, os dias que você trabalhou e automaticamente você vai receber em cima disso. Se por acaso você trabalhar menos horas, você vai receber um salário menor. Se você deixar de trabalhar um dia, você também vai ganhar menos. Ou seja, as suas horas trabalhadas estão ligadas diretamente ao valor que você vai receber da sua renda. E esse exemplo que nós demos é a renda ativa. Se você não trabalhar, você não ganha nada. Você tem que vender suas horas por dinheiro, né? Você trabalha pelo dinheiro. Já no exemplo da renda passiva é o contrário, o dinheiro trabalha para você e não você trabalha pelo dinheiro. Independente se você bateu o teu ponto ou não, se você trabalhou no dia ou não, esse dinheiro vai cair na sua conta de qualquer forma. Um exemplo prático aqui mais tradicional de renda passiva, que todo mundo vai entender, é o aluguel de um imóvel. Então se você tem um imóvel locado, não importa o que você faz durante o teu dia, você sabe que no final do mês ou no início do mês, o inquilino vai pagar o aluguel e vai vir um dinheiro na sua conta. Isso pode ser feito também através dos fundos imobiliários, que é o exemplo que nós vamos dar aqui para vocês. Com uma quantia muito menor de dinheiro, você pode começar a investir e automaticamente desse capital investido você recebe aluguéis, recebe dividendos, que é uma forma de renda passiva, porque no momento que você investiu, não importa o que você faça no teu dia a dia, esse dinheiro dos dividendos, dos aluguéis, desses fundos imobiliários, eles vão cair na tua conta de qualquer forma. E para vocês terem noção, em fundos imobiliários você já pode começar a receber renda passiva investindo a partir de R$ 10. E o ideal é que com o seu trabalho que gera renda ativa, é que você vá investindo essa renda e vá crescendo a sua renda passiva. E vai chegar um momento que ela vai ficar tão grande que ela vai ultrapassar a renda ativa. E aí sim você vai poder decidir o que você quer fazer. E vale lembrar que o ponto positivo é que enquanto você trabalha e ganha o seu dinheiro, você não precisa utilizar a renda passiva dos seus investimentos. Sendo assim, você pode utilizar essa renda passiva como um adicional do seu salário e investir ela novamente. E você vai acabar criando o efeito bola de neve, que é o efeito dos juros compostos, e a gente já vai explicar mais sobre isso. Mas antes disso, deixa eu te contar uma curiosidade aqui. Você sabia que hoje a gente tem mais de 1.700.000 investidores em fundos imobiliários? E pensar que lá em 2018, quando a gente começou a gerar conteúdo aqui na internet, esse número era cerca de 200 mil investidores. Ou seja, em 4 anos esse número multiplicou mais de 8 vezes. Isso é muito legal porque é uma modalidade que o brasileiro gosta muito de investimentos, porque ela une o investimento em imóveis e também a renda mensal. E uma pergunta que nós recebemos muito é a seguinte: vale mais a pena investir em ações ou fundos imobiliários? E respondendo essa pergunta, basicamente em ações você tem uma empresa. E uma empresa podemos imaginar que é um organismo vivo, né? Uma empresa ela pode tomar boas atitudes da gerência e tal, realizar bons investimentos na própria empresa, entre outras coisas, ela pode simplesmente crescer muito e muito rápido. Isso faz com que essa empresa se valorize muito. Já quando nós falamos em fundos imobiliários, nós estamos falando de imóveis. Imóveis são muito mais previsíveis. Você monta um shopping center, ele tem uma quantidade X de salas comerciais para serem locadas, então você tem uma ideia de previsibilidade de faturamento, de entrada, de lucro que aquele shopping vai dar. Muito diferente de uma empresa, que ela pode mudar a estratégia, criar um novo produto e aumentar muito mais o seu faturamento num curto espaço de tempo. Então, dando esse exemplo, nós já conseguimos entender que empresas são mais voláteis.
Por quê? As atitudes que uma gerência de uma empresa pode tomar podem ser muito boas, como podem ser muito ruins. Elas podem fazer a empresa dobrar de tamanho, como elas podem literalmente quebrar a empresa num período de tempo não muito longo. Isso significa que nós temos uma grande volatilidade nas ações, ou seja, ela pode se valorizar muito, como ela pode lateralizar ou às vezes até se desvalorizar. Enquanto nos fundos imobiliários você tem uma volatilidade menor, ele tende a oscilar menos, como o imóvel no médio e longo prazo tende a se valorizar. Essa também é a métrica de um fundo imobiliário. Se você coloca ele em 5, 10 anos, a média de um fundo imobiliário ele sempre vai se valorizar, porque estamos aqui falando de imóveis. Então, ações são mais indicadas para quem quer multiplicar o seu capital e não tem o interesse de receber renda passiva. Agora, você que quer ter uma renda extra todos os meses, aí os fundos imobiliários vão se encaixar melhor. E falando sobre volatilidade, quero trazer aqui para vocês alguns gráficos para ficar mais claro isso. Como vocês estão vendo aqui nos últimos 5 anos, esse gráfico que vocês estão vendo é do IFIX. Ele mostra que nós tivemos uma valorização de 39,7% nos últimos 5 anos. Então, em média, os fundos imobiliários se valorizaram aí 40% nos últimos 5 anos. Já nesse outro gráfico, que é do Ibov, vocês podem ver que aqui então é o índice, o valor médio das ações na bolsa. E aqui nos últimos 5 anos nós tivemos uma valorização de praticamente 62%, 61,8%. Ou seja, no quesito valorização, ações podem se valorizar mais do que fundos imobiliários, porém ações não geram renda passiva mensal. Ações até podem pagar dividendos, mas normalmente elas pagam de forma anual, trimestral ou semestral. Então você tem que ter uma programação para fazer esse dividendo durar o ano inteiro. Isso se você decidir viver de dividendos de ações. Já nos fundos imobiliários é tipo uma aposentadoria, um salário, ele cai todos os meses. E muitas pessoas gostam dos fundos imobiliários exatamente por isso. Oscilam menos do que ações e trazem uma renda extra todos os meses na conta dos seus investidores. E nós trouxemos para vocês, pessoal, um comparativo do movimento da taxa Selic em relação à valorização e desvalorização dos fundos imobiliários ao decorrer dos últimos anos. E esse gráfico está aparecendo na sua tela. Veja que lá em 2010, os fundos imobiliários, que é a linha azul, ela estava em crescente, né? Enquanto a taxa Selic estava diminuindo. Então a gente sempre tem essa correlação, que enquanto um está subindo, o outro está se desvalorizando. Quando a renda variável ela está sendo valorizada, ou seja, ela está subindo, geralmente a renda fixa ela está caindo, que é isso que está acontecendo no gráfico aqui. Veja que 2014, né, foi o pico de valorização ali dos fundos imobiliários, né, e foi o pico de queda da taxa Selic. Depois nós tivemos aí uma valorização, né, no rendimento da taxa Selic, ou seja, a taxa de juros ela subiu de 2014 até 2016. E nesse ponto nós tivemos uma leve queda com lateralização do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários. Já em 2016, de 2016 até 2020, a taxa Selic literalmente ela foi despencando, né, ela foi diminuindo e ela caiu lá de patamares de 14% ao ano até 2%, que foi o que aconteceu em 2020. E olha o que aconteceu com o IFIX, né, que representa os fundos imobiliários. De 2016 até 2020, ele subiu exponencialmente, né? Ou seja, a gente teve aqui uma linha cruzada ali, porque a Selic estava caindo em forte queda e o IFIX ele estava subindo muito forte. Então isso dá para ver muito, pessoal, o que acontece no movimento das pessoas, né? Quando uma coisa está muito boa, então por exemplo, quando um rendimento da taxa Selic está muito bom, todo mundo sai dos fundos imobiliários e vai para a taxa Selic. Quando a taxa Selic começa a diminuir, todo mundo tira os investimentos atrelados à Selic e volta para os fundos imobiliários. Só que fazendo esse movimento de tentar acertar sempre o que está ganhando mais, as pessoas acabam perdendo. Se elas mantivessem a estratégia, por exemplo, em fundos imobiliários, como está o gráfico aqui, por mais que tivessem as oscilações, você teria um rendimento muito maior lá no final. E se vocês querem uma dica de estratégia aqui, invistam em FIIs até que a quantidade que você investir seja capaz de você comprar uma nova cota somente por recebimento de dividendos. Quando você fizer esse processo, você vai começar a receber cotas todos os meses de graça. Entendeu o porquê? Porque você investiu, acumulou um patrimônio ali e somente o valor que você recebe dos dividendos daquele fundo imobiliário é suficiente para comprar uma nova cota. E trazendo agora para vocês, pessoal, o título desse vídeo, né? Quanto rende 10 mil em fundos imobiliários? Nós trouxemos 3 fundos imobiliários aqui de segmentos diferentes para mostrar para vocês quanto rende 10 mil aplicado nesses fundos imobiliários. O primeiro que a gente trouxe aqui é o fundo híbrido, tá? Do MXRF11. Cada cota está valendo aproximadamente aí R$ 9,90. E ele tem um dividend yield de 1,22% ao mês. Ou seja, 10 mil reais investidos nesse fundo renderiam mensalmente R$ 122. O segundo fundo que a gente trouxe aqui
é o HGLG11. Ele tem um custo por cota de R$ 170 aproximadamente aí. E ele tem um dividend yield, ou seja, um dividendo mensal de 0,65%. Então, R$ 10.000 investidos renderiam R$ 65 por mês. E o terceiro fundo que a gente trouxe aqui é um fundo do segmento de papel, que é o IRDM11. Cada cota desse fundo está custando hoje aí aproximadamente R$ 100 e o dividend yield dele é de 1,3% ao mês. Então, R$ 10.000 investidos renderiam mensalmente para você R$ 130. Vale lembrar, tá, pessoal, que isso não é uma recomendação de compra. A gente trouxe esses 3 fundos para exemplificar para vocês quanto que renderiam R$ 10.000 em segmentos diferentes de fundos imobiliários. E cada fundo, né, tem as suas próprias características, então uns podem render mais do que os outros. Ou seja, né, pessoal, é possível você começar a investir em fundos imobiliários e receber aluguéis todos os meses investindo a partir de R$ 10. Claro que isso não quer dizer que você já pode comparar, né, investir R$ 10 como você ter um imóvel que gera um aluguel por mês. Então a diferença vai ser nítida. Se eu pegar, por exemplo, para receber R$ 1.500 por mês de aluguel aqui na nossa cidade, nós teríamos que ter um imóvel na casa dos R$ 400 mil, tá? Seria o valor do investimento. Agora, se esses R$ 400 mil, esses mesmos 400 mil fossem investidos no caso do MXRF11, essa renda mensal passaria de R$ 1.500 para R$ 5.200 mensais. Então veja a diferença se você pudesse investir o mesmo valor num imóvel, né, ou no fundo imobiliário. Então aí que tá a diferença, tá, pessoal? Que no fundo imobiliário você pode começar a partir de R$ 10, né? Agora, num imóvel físico, não tem como você começar ali comprando, por exemplo, só um pedaço do banheiro, né? E é lógico, né, pessoal? Você tem que diversificar os teus investimentos. Não adianta escolher um único fundo imobiliário e investir somente nele, né? Porque aí você está centralizando o seu risco. Você tem que diversificar em vários fundos. Mas isso serve de exemplo para a gente poder fazer um comparativo aí, né? Que se você investisse em fundos imobiliários, você teria uma renda mensal aí quase que 4 vezes maior a que adquirindo um imóvel. E nós não estamos aqui falando que investir em imóveis é algo ruim ou errado. O que nós estamos aqui mostrando é que existem outras formas para, com muito menos dinheiro, você também já começar a receber aluguéis que, se falando em termos percentuais, são maiores do que o aluguel de um imóvel. E aquilo que a gente sempre fala, quem tem a mente aberta aprende coisas novas e aprende a ganhar dinheiro, do que ficar brigando por algo, achando que está sempre no caminho certo, sem desejar aprender algo novo. E se você é uma pessoa que gosta de aprender e que gosta de ganhar dinheiro, nós temos um convite aqui para fazer para você participar do workshop Proteja e Multiplique Suas Economias. Esse workshop vai acontecer entre os dias 12 e 15 de setembro. Vamos liberar para vocês e-books, grupos de aviso no WhatsApp, vocês vão ter aulas ao vivo, vai ser algo bem bacana para ajudar você a investir tanto em fundo imobiliário quanto em bons investimentos para proteger o seu capital e ter rendimentos muito superiores ao da poupança. Então, se você quer participar, não precisa pagar nada, é só clicar aqui embaixo no primeiro link dos comentários, você vai ver que tem um comentário fixado com a chamada para esse evento, é só você clicar, vai ter algumas informações básicas, entra no grupo do WhatsApp e participa. Outro ponto bacana para você investir em fundos imobiliários é que você pode começar com pouco dinheiro. Quando se fala em comprar um imóvel para alocar, ainda que seja pagando a parcela e a parcela seja paga pelo próprio aluguel, você tem que ter aí 60, 80 mil reais para poder dar entrada no financiamento, aí você vai adquirir uma dívida. Se o imóvel vale 400 mil, você sabe que você não vai pagar 400 mil, você vai pagar mais do que esses 400 mil. E aí beleza, o inquilino vai estar pagando a parcela e automaticamente paga esse juro. Mas você entendeu que você não precisa juntar esses 60, 80 mil iniciais? Você nos fundos imobiliários pode começar investindo com menos dinheiro e já receber renda passiva desse dinheiro menor, sem precisar adquirir nenhuma dívida. Esse que é o segredo dos fundos imobiliários, você já começa a receber juro composto a teu favor, o efeito bola de neve que nós explicamos, já com pouco dinheiro. E assim você vai construindo patrimônio e não necessariamente precisa adquirir uma dívida imobiliária. E comenta aqui, você já faz investimentos em fundos imobiliários ou tem muito interesse para começar? Deixa aqui nos comentários que nós queremos saber isso de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui e verificar se você está inscrito no canal. Isso é bem importante para você receber sempre os nossos novos conteúdos. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Até a próxima.